A paz do Senhor a todos. Amém. Gostoso louvar ao Senhor. Gostoso poder nos alegrar na presença de Deus. E isso é muito bom. Dentre todos os ministérios que nós conhecemos aqui na terra, o único que vai permanecer é o de adoração ao nosso Deus lá nos céus. Satisfação, temos ali duas pretinhas. Eu pensei que fosse uma das filhas do nosso irmão Hector, nossa irmã Juliana, sua filha, nossa irmã Jéssica. Por gentileza, fique de pé. Temos aqui uma família que ainda não nos conhece, né? Elas estiveram no Brasil por um mês, sentimos saudade de vocês. Xinha não sentiu saudade dele não, mas de vocês. Sejam bem-vindas à casa de vocês, né? Deus abençoe vocês, amém? Lá pega sol, né? Lá tá sol, né? Mas, sem mais delongas, eu gostaria de falar uma coisa a respeito da vida de Salomão. E é importante, nós temos estudado de tarde sobre os reis, temos visto tanto coisas interessantes a nível de estarmos repetindo, imitando, como também nós temos aprendido coisas que nós não devemos estar imitando, né? Coisas que nós não devemos estar trazendo e praticando nas nossas vidas, coisas estas que nós temos visto na vida de pessoas do passado. No livro de Eclesiastes, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Gostaria de falar sobre Salomão, a pobreza de uma vida com riquezas. A pobreza de uma vida com riquezas, né? Alguém disse numa certa ocasião que a pessoa mais pobre na face da terra é aquela que tem simplesmente dinheiro. E realmente acaba sendo uma verdade, porque o dinheiro em si, a posição em si, não é suficiente para fazer dele uma pessoa satisfeita, né? Vocês não concordam comigo? Sim. Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, no versículo 1, a partir do versículo 1 aqui eu gostaria de ler. É um texto, uma passagem conhecida, mas é muito importante porque, por ser a palavra de Deus, ela se renova e ela é tão necessária nos dias de hoje, para que nós não venhamos a estar desviando o nosso foco, né? Então, diz assim: disse eu no meu coração, Salomão falando, o homem mais sábio que houve na face da terra. Ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que me serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles, e o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis, e das províncias provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos
não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Até aí. Gostaria de orar novamente com vocês. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, nós acabamos de te louvar, e a tua palavra, Senhor, nos garante que tu és um Deus que habita no meio dos louvores. Senhor, se a tua palavra diz, e tu sendo fiel, tu estás aqui, Senhor. Ó Deus, não porque nós fizemos por onde, mas é porque existe uma palavra, como foi dita aqui no início, Senhor, que tu liberaste, e tu as faz, Senhor, cumpri-las. Ó Deus, e nós cremos. E neste momento, ó Deus, nós queremos com o nosso coração aberto, Senhor, com o nosso coração contrito e arrependido, nós queremos colocar diante de Ti esse desejo, Senhor, de querer ouvir, aleluia, a Tua voz agora, Senhor, no mais profundo do nosso coração, Senhor. Ó Deus, aonde, ó Pai, somente a Tua palavra, Senhor, pode alcançar. Senhor, nós somos necessitados. Fale comigo, fale conosco, Senhor. Esteja, Senhor, nos ensinando, nos ajudando, Senhor, para que nós não só tenhamos e possamos compartilhar, Senhor, do Teu amor, desse poder, dessa autoridade, Senhor, que Tu nos concede. No nome de Jesus, eu te peço sobre a vida de cada um aqui, ó Deus, que Tu esteja se renovando, Senhor, fortalecendo, dissipando todo o cansaço físico e mental, Senhor, para que realmente, Senhor, nós possamos, todos nós, possamos receber do mesmo alimento, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. É interessante porque nós encontramos aqui nesse texto palavras que foram ditas justamente por alguém que pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo, o povo de Deus, né, Salomão, e Deus não negou, porque o propósito, o objetivo, a princípio, foi louvável. Ele queria ter condições para estar à frente do povo de Israel, e para conduzir este povo de Israel dentro dos caminhos do Senhor, né? E Deus, quando Ele enxerga a sinceridade do nosso coração, aonde a nossa intenção está visando o seu reino, a sua vontade, Ele nos concede. É uma realidade. Aquilo que Ele não nos concede é porque não faz parte do plano que Ele tem para as nossas vidas, dentro do reino aonde Ele estabeleceu. Então é importante, e esse homem, por ter sido essa pessoa tão sábia, automaticamente ele teve a liberdade, o poder em suas mãos. E o que me chama a atenção é que de repente ele coloca aqui coisas que de repente para você, de repente para alguém que você conheça, de repente para mim, né, isso vem a ser o que realmente nos falta para que nós sejamos totalmente felizes, né? Algumas pessoas dizem assim, se eu tivesse, né, um poder, se eu tivesse uma autoridade, sabe, acima, eu poderia ser feliz, eu poderia ser realizado. De repente outro poderia pensar, não, a minha felicidade está justamente, sabe, em eu ter bens materiais, em eu ter dinheiro, eu ter prata, né, eu ter justamente, sabe, coisas palpáveis, né? De repente outros poderiam dizer, não, o meu maior prazer de repente está relacionado a relacionamentos, aonde quando eu encontrar a pessoa certa, ou aonde quando essa pessoa for, sabe, trabalhada, aí eu por estar junto, eu serei feliz, eu serei satisfeito, enfim, tantas coisas que nós ouvimos por aí, que essas pessoas pensam, né, que seria justamente o que elas precisam para se sentirem realmente felizes e satisfeitas. Agora, nós encontramos alguém que experimentou todas esses sonhos, esses desejos na sua vida, e muito mais, e aquilo que pode ir além daquilo que de repente possamos estar imaginando hoje, que seria a solução dos nossos problemas. E é interessante que ele coloca de uma forma muito clara, aonde
nós podemos ser mais sábios do que ele. De que forma? Olhando a sua experiência e percebendo, sabe, qual foi o resultado dessa experiência. E podendo observar cada uma das suas palavras. E ficarmos com aquilo que realmente foi o entendimento final desse homem sábio. Então hoje nós temos uma liberdade, nós temos uma oportunidade de sermos mais sábios, usando das suas experiências, para que nós não venhamos a desejar coisas que não sejam aquilo que realmente o nosso coração, a nossa alma esteja clamando. As riquezas têm sido alvo de muitas pessoas, de muita gente, pessoas que vivem debaixo de um sistema econômico onde o consenso, o contexto cultural é justamente ser levado a um consumismo desenfreado, fruto, resultado, aquilo que impulsiona as pessoas a se tornarem cada vez mais materialistas. É uma realidade. Nós observamos hoje que dentro de um assunto que se conversa, praticamente 50% se fala a respeito de dinheiro, se fala a respeito, da área financeira. É uma coisa que se torna tão natural. Agora, a Bíblia nos deixa bem claro que a riqueza em si, ela não é um problema. Quando ela é trabalhada, é administrada, quando ela é dominada por um homem que teme ao Senhor, que busca o Senhor acima de todas as coisas, essas riquezas colaboram para que esse homem possa entender que tudo aquilo que está em suas mãos é para usar em prol do reino e para a glória de Deus. Então, é importante que nós entendamos uma coisa: olhemos para a experiência desse homem com toda essa sabedoria, aonde ele adquiriu uma riqueza que foi além, de repente, do que qualquer montante nós possamos acumular nos dias de hoje. Aonde nós podemos usar da experiência dele e dizer o seguinte: espera um pouquinho, eu estou caminhando, eu estou lutando, eu estou insistindo em uma coisa que não está correto. Aonde eu não perca mais tempo fazendo dessa busca desenfreada, a solução dos meus problemas. O rei Salomão, vocês sabem que ele foi o filho de Davi, Ele foi fruto, de uma sequência, vamos dizer assim, desconfortável na vida de Davi. Porque ele, a princípio, ele cobiçou, ele teve a mulher de um dos seus soldados chamado Urias, aonde ele planejou, projetou e de uma certa forma, ele fez tudo errado, por meios errados, porque ele estava insensível, o que realmente Deus queria dele, o que naquele momento ele deveria fazer diante de Deus. Mas enfim, a questão é que esse rei, esse homem chamado Salomão, ele foi filho de uma pessoa temente ao Senhor. Por mais que houve os seus erros, era uma pessoa temente ao Senhor, aonde ele, como foi falado aqui, apresentou diante de Deus um reconhecimento, aonde Deus pôde ver o seu coração contrito e arrependido. Não mais, o pecado em si dele, mas justamente o arrependimento sincero e verdadeiro que ele colocou diante do Senhor. Então quer dizer, se nós temos de uma certa forma andado buscando coisas fora do propósito de Deus, se nós estamos procurando viver coisas, entendendo ou sendo enganado, achando que aquilo é a solução dos nossos problemas, coisas essas que não estão em Deus, aonde Deus não é a prioridade, nós temos a liberdade, a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos a Deus de todo o nosso coração, arrependidos por termos buscado, por termos vivido desse jeito, sabendo que o mesmo Deus que usou com misericórdia para com a vida de Davi, Ele vai usar também para com a sua vida, para com a minha vida e para com a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, vivendo de uma forma errada, como nós acabamos de frisar aqui. Bom, e o que aconteceu foi que Salomão,
de Davi, vocês aprenderam no ETAD que o significado do seu nome, um homem pacífico, né? E isso tudo é um contexto histórico. Isso tudo que eu estou passando para vocês é a história de que forma Salomão nasceu, de que forma ele foi colocado, ele foi entronizado como rei de Israel, né? Então vocês sabem toda essa história. Agora, é importante nós entendermos uma coisa, que Davi, agora Salomão, eles nos mostram uma coisa muito importante, que é justamente começou bem. Ele começou de uma forma onde, bem intencionado, de uma forma onde agradou ao Senhor, ele pediu sabedoria, onde a sua intenção era estar à frente do povo de Deus e direcionando este povo de Deus para adorar o Deus Todo-Poderoso. Ele começou com uma boa intenção, ele começou aonde tudo aquilo que ele fazia, ele procurava glorificar a Deus, ele procurava entronizar a pessoa de Deus, ele procurava todas as coisas que ele fazia, ou em todas as coisas que ele praticava, direcionar honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Interessante, irmãos. Nós temos que analisar para que a nossa vida seja comparada com esses exemplos, e agora especificamente na vida de Salomão, aonde ele começou de uma forma certa, aonde ele começou de uma forma louvável, de uma forma correta, de uma forma onde tudo aquilo que ele fazia, ele procurava agradar, ele procurava glorificar o nome do Senhor. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que aqui já nesse capítulo 2 de Eclesiastes, já na sua idade madura, ele usa expressões aonde ele procura se destacar. Ele usa muito ele usa muito para mim, ele usa para os meus olhos. Ele acaba trazendo palavras aonde, se você poder perceber melhor, você vai chegar a essa conclusão. Ele direciona todas as coisas para ele. Eu fiz para mim, eu procurei agradar os meus olhos. Irmãos, olha que coisa interessante. Uma pessoa rica, uma pessoa aonde ele chega numa conclusão que ele teve um harém de mulheres, aonde ele teve todos os prazeres, aonde ele teve todos os tipos de mulheres, aonde ele teve, sabe, toda a liberdade para projetar e construir de repente o sonho de alguém, aonde ele pode pensar, não, quando eu construir uma casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. E aqui ele diz que ele construiu tudo aquilo que ele desejou. De repente, ele pensou, espera um pouquinho, o que eu preciso experimentar é o sabor do líquido, é o sabor da bebida. Então ele provou de todo e qualquer tipo de bebida que ele poderia, e ele chegou a uma conclusão, também não é isso. E é uma coisa interessante, nós. A princípio ele tinha satisfação, a princípio ele tinha prazer, mas de repente ele começa justamente perder esse gosto, essa sensibilidade, porque ele deixou de centralizar a Deus, ele deixou de introduzir Deus na sua vida, ele deixou, de colocar Deus como sendo o único a ser adorado e louvado. O perigo está aí para as nossas vidas, para nós analisarmos e vermos, nós continuamos ainda a glorificar o nome do Senhor. Nós continuamos ainda, a dizer toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor, ou nós temos agido onde Deus não tem sido mais glorificado, aonde tudo aquilo que nós temos feito é para que a nossa pessoa seja mostrada, seja visível, possa estar em destaque, não mais o Senhor. Nós podemos ser ricos, mas miseráveis, quando nós perdemos essa sensibilidade. O problema na vida de Salomão foi justamente isso. A princípio, tudo aquilo que ele fazia era para glorificar o nome do Senhor. Mas de repente, na posição que ele alcançou, no lugar onde ele se encontrava, ele não mais centralizava a Deus. Ele perdera toda a sensibilidade daquilo que realmente agradava ao Senhor. Nós temos que olhar e analisar a nossa vida. Será que hoje nós estamos fazendo coisas que ontem nós reprovávamos? Será que hoje eu estou, tratando, convivendo com coisas que ontem nós não achávamos que eram normais, porque para Deus nunca foi normal? Nós temos que analisar isso, irmãos. Porque nós podemos viver de uma forma até aparentemente rica, aonde possamos apresentar que está sobrando, mas no fundo, temos perdido a sensibilidade, o propósito principal, o prazer genuíno e verdadeiro para adorar o nome do Senhor.
Hoje é a nossa foto que está ali. Hoje é a nossa história que está ali. Hoje são os nossos desejos que são colocados. Não mais um embaixador do reino de Deus. Não mais um servo do Senhor. Hoje eu faço questão que eu apareça. É importante nós analisarmos. Salomão, ele começou a reinar. Ele pediu essa sabedoria. Ele agia com justiça. Ele liderava o povo do Senhor com graça, com autoridade. E é interessante que ele começou a não mais depender de Deus. Aquilo que Deus proibira, aquilo que Deus tinha dito antes, não faça isso. Ele começou a ignorar o que Deus tinha falado de uma forma muito clara e através mesmo do seu próprio pai, Davi. Primeiro, o Senhor tinha dito, olha, não cabe aos reis acumular cavalos. Não cabe aos reis acumular mulheres. Não cabe ao rei de Israel, não cabe ao meu servo fazer alianças com povos inimigos. Nós temos que perceber que antes de uma queda vir, os sinais vieram antes. Nós temos que ter essa sensibilidade para percebermos através dos sinais se realmente nós continuamos na presença de Deus, se nós continuamos a entronizar, a desejar a Deus acima de todas as coisas, ou se nós temos perdido o prazer. Por mais que nós cantemos, mas nós temos perdido o prazer realmente de nos entregarmos ao Senhor. Os sinais sempre vêm antes, os sinais sempre antecedem. Aqui, Salomão, ele não foi sábio a esse ponto de perceber que coisas estranhas estavam acontecendo. Aquilo que Deus proibia, ele começou a fazer de uma forma onde nós entendemos hoje por já estar se distanciando do Senhor, mas ele não persevera. É isso que nós precisamos entender uma coisa. O Senhor quer que nós tenhamos essa sensibilidade. O Senhor quer que nós tenhamos esse entendimento, esse conhecimento que foi falado da palavra de Deus de uma forma pessoal, de uma forma na prática, aonde possamos perceber todos os sinais que o Senhor esteja nos dando. É importante que nós entendamos isso. Será que eu continuo tendo o mesmo prazer de ler a Bíblia como eu tinha antes? Será que eu continuo tendo o mesmo prazer de orar ao Senhor como eu tinha antes? O que nós vivemos hoje é consequência. Se nós observamos esses sinais e nos voltamos e nos corrigimos e procuramos, nos consertarmos, com certeza nós estamos debaixo da vontade de Deus, estamos sendo guardados por essa verdade. Agora, se a gente não tem mais tido esse prazer e não tem percebido isso, aí eu não consigo mais sentir a presença de Deus, eu não consigo mais ter prazer, eu não consigo mais, resistir àquilo que eu resistia. Irmãos, são sinais que nós temos que observar. Salomão aqui, ele não percebeu, ele passou a tirar Deus, ele passou de uma forma muito sutil a se envolver com coisas que Deus condenara na sua vida. Interessante que a princípio, quando ele agia certo, ele ainda não tinha cometido esses erros, ainda não tinha experimentado, todo esse crescimento que ele teve, toda a experiência em várias áreas, como é mencionado na palavra de Deus. Mas quando o Senhor é tirado do centro, quando o Senhor, ele não é mais o primeiro, quando o Senhor não é mais o desejável da nossa alma, quando o Senhor não é mais a razão do nosso ser, nós ficamos suscetíveis a procurarmos em outros lugares aquilo que no fundo nós sabemos que somente em Deus podemos encontrar. É por isso que nós encontramos pessoas hoje que estão envolvidas com tantos prazeres, coisas que não são pecados muitas vezes, mas são embaraços, que tomam um tempo precioso, que Deus deseja ter conosco no nosso dia a dia. Nossa irmã estava orando aqui no começo, nós não queremos viver no mesmo dia, a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa. Nós queremos mais, queremos ter mais profundidade.
vocês não entendem, ou devemos entender isso. Será que o Senhor não tem esse desejo que nós sejamos mais profundos na comunhão com Ele, na intimidade com Ele? O maior desejado disso é o Senhor. O problema está em mim, o problema está em nós. É nós que não mergulhamos no seu Espírito, é nós que não damos liberdade para que esse Espírito nos tome ao ponto de sermos totalmente dele. Sabe, nós perdemos o prazer de estar na comunhão com os irmãos na igreja. Nós trocamos o culto por coisas não tão importantes. Trocamos a comunhão com o Senhor. Aí de repente não se sabe por quê, que não consegue resistir às dificuldades da vida. Sinais que não foram percebidos, aonde o Senhor de uma certa forma deixou de ser o primeiro, deixou de ser a razão. E aqui no caso de Salomão, ele começou a se autopromover. Ele começou, de uma certa forma, a não perceber aquilo que estava ao seu redor. Simplesmente ele trouxe para si todo o elogio, todo o reconhecimento daquilo que o Senhor dera para ele, que foi essa sabedoria. Interessante que outra coisa que nós podemos aprender também na vida de Salomão, vendo esse texto, a primeira coisa é que ele tirou o Senhor do centro. A primeira coisa é que ele deixou de centralizar o Senhor na sua vida. A segunda coisa foi justamente isso. Ele passou a dar prioridades a futilidades. Ele passou a se preocupar mais com aquilo que traz uma satisfação só no presente, do que com aquela satisfação de saber que existe uma eternidade que eu esperava. Interessante, irmãos. O Senhor quer que nós tenhamos esse compromisso que nós testemunhamos aqui dentro, lá fora. De novo, nossa irmã estava falando a respeito de levar a palavra de Deus. Este propósito, essa missão, cabe a todos aqueles que realmente têm a Cristo no centro da sua vida. Porque ele entende que o bem maior ele recebeu de graça. E ele sabe que isso também de graça tem que ser oferecido. Nós temos que entender isso, porque muitas vezes, por nós valorizarmos coisas que são fúteis, nós vamos perdendo o prazer maior, que é justamente esse de levar uma pessoa até a Cristo e vê-la crescendo na presença de Deus. A princípio Salomão, ele usava dessa sabedoria para que o nome do Senhor fosse glorificado, aonde as pessoas glorificavam a Deus dizendo: esse homem é diferenciado, por quê? Porque o Espírito de Deus está na sua vida. Ele prioriza, ele tem uma comunhão com Deus, ele serve ao Senhor de todo o coração, ele é uma pessoa que teme a Deus, ele é uma pessoa, mas passou esse tempo, aonde tudo aquilo que ele fazia era algo que não era importante, aonde a comunhão com Deus deixou de ser uma prioridade na sua vida, deixou de ser essencial para ele. Ele começou a se envolver com tantos negócios, com tantos afazeres, que ele perdeu o principal, que era justamente a comunhão com Deus, a obediência, o realizar. Por quê? Porque ele estava agora preocupado com as coisas fúteis. Ele estava preocupado agora, sabe, em produzir, em criar. Ele estava preocupado agora, sabe, em manter, em prosperar, em aumentar a sua riqueza. A riqueza dele veio de onde? De onde? Veio do próprio Senhor. Então quer dizer, a questão dessas riquezas permanecerem estava nas mãos do Senhor, não cabia a ele. Simplesmente cabia a ele descansar e servir ao Senhor da forma que ele começou sempre na sua vida. A gente pode perceber nas aulas do ETAD, aonde alguns reis, sabe, procuravam ter uma vida religiosa, procuravam se apresentar diante do povo, sabe, na adoração ao Senhor, mas eles faziam vistas grossas.
para que o povo também tivesse a liberdade de adorar o Deus que eles quisessem. Aonde, olha, se você adora, sabe, o Deus de Israel, tudo bem. O importante é que você adore o Deus de Israel. Ou melhor, se você adora outros deuses aí, outros baalins aí, não tem problema. O importante é que você também adore ao Senhor. O cristianismo não entra nesse movimento de ecumenismo, porque nós só aceitamos Cristo como Deus. Nós somos julgados porque nós vivemos a verdade. A palavra de Deus diz que só existe um Senhor. Só existe um Deus, não existe outro. A exclusividade é desse Deus. Interessante isso. Salomão, ele na sua preocupação com as futilidades da vida, com outras preocupações que não eram mais agradar ao Senhor, essa é a verdade, mas simplesmente estabelecer cada vez mais o seu reino. Ele deixou de perceber que quem o colocou ali foi Deus. Foi Deus que o levou até ali. O papel dele era obedecer. O papel dele era continuar tendo o prazer de adorar ao Senhor. Aquela oração tão bonita que ele fez na inauguração do templo. Ele se manter naquele espírito, se manter naquela entrega, se manter naquele compromisso com Deus. A sua preocupação era outra agora. Aonde mesmo possuindo muitas coisas, ele se tornou um pobre de espírito, no sentido pejorativo, no sentido realmente de não ser feliz, de não ser satisfeito, de ser um miserável. Mesmo tendo tudo aquilo, ele se sentia um miserável porque essa era a condição espiritual que ele vivia. E é uma coisa importante que isso também traz um cumprimento do segundo mandamento, que expressa, que realmente fica em evidência o nosso amor pelo Senhor, que é justamente o nosso amar ao nosso próximo, o amor ao nosso próximo. Quando nós nos preocupamos conosco, quando nós nos preocupamos com futilidades, simplesmente para que nós sejamos servidos, nós perdemos outra coisa importante. Primeiro, a sensibilidade para com Deus. Segundo, a sensibilidade para com o nosso próximo. Não há mais preocupação com o nosso próximo. O que ele está vivendo, de que forma ele está vivendo, é um problema dele. O problema é dele. É tirado de nós aquilo que no começo, como fruto, como, sabe, evidência do primeiro amor que nós estávamos vivendo, era tão forte. Aquilo que tem mudado a minha vida, aquilo que tem transformado a minha vida, eu quero compartilhar. E falarmos de Jesus, compartilharmos de Jesus. E hoje, por estarmos envolvidos com muitas coisas fúteis, nós perdemos essa sensibilidade tão necessária para que nós tenhamos disposição e amor e dedicação para alcançarmos outros para Cristo. Nos centralizamos só aqui dentro, Somos crentes só aqui dentro. Interessante. São coisas que, ao vermos na vida de Salomão, quando eu estava falando com o Senhor a respeito dessa palavra, eu falei, caramba, é uma palavra que todo mundo conhece, a vida de Salomão. O que há de novo, assim, no sentido, eu pude ver que realmente existem muitas coisas que ainda precisam ser faladas. Não era mais o Senhor a sua prioridade. Agora a sua busca era por coisas fúteis, onde não mais tinha sensibilidade para se preocupar com os outros, onde não mais ele sentia a necessidade do outro. Interessante aquele homem tão sábio que, no seu primeiro julgamento, quando duas mães que dormiam com os seus filhos, uma deitou-se em cima do seu filho e ele morreu, e no outro dia levantou um filho vivo, outro morto, e aquela que sabia que era seu filho que estava morto, insistiu em querer ter o filho daquela, a qual o filho estava vivo. Ele disse assim, olha, vamos cortar essa criança e vamos dar metade para cada uma. Aqui não era a mãe, onde ela tinha matado o seu próprio filho,
sabia. Ela disse assim, isso, faz isso mesmo. Nem para mim, nem para ela. Mas a verdadeira mãe disse assim, não. Dê a criança, não mate jamais, dê a ela. Aí Salomão disse assim, dá o filho para essa, porque essa é a verdadeira mãe. E é interessante isso, né? Essa sensibilidade, esse amor que essa mãe teve, de abrir mão do seu próprio filho, para que ele permanecesse vivo. É o que nós precisamos continuar tendo dentro do nosso coração, essa disposição de dizer, Deus, eu entrego a minha própria vida, Senhor. Eu entrego o meu bem maior, eu entrego, Senhor, tudo aquilo para que a Tua vontade seja feita. Para que essas pessoas possam conhecer a Tua palavra, Senhor. Eu não quero medir esforços, Senhor. Eu quero ser, sabe, muito mais do que simplesmente pregar entre quatro paredes. Eu quero pular os muros da igreja para pregar lá fora. A sua família, são todos convertidos? O que você tem feito para poder evangelizá-los? De que forma você tem procurado apresentar Cristo a essas pessoas? Enchendo o Facebook de fotinhos? Eu vou dizer uma coisa que de repente pode até soar ruim, mas é uma verdade. Muitas coisas fúteis. Passamos uma realidade, procuramos passar uma realidade para as pessoas que estão distantes. Coisas que não vão acrescentar nada na vida espiritual de muitas pessoas que veem essas fotos. É uma realidade. Nós temos que entender isso. O tempo está abreviado. Nós temos que usar o nosso tempo para falarmos dessas verdades. Para que nós possamos falar, olha, de repente você pode não ter, sabe, a mim como seu exemplo, porque muitas coisas eu não experimentei nessa vida. Mas eu quero te mostrar alguém que a palavra de Deus diz que viveu. E foi o homem mais sábio da face da terra. E ele achou que a sua felicidade era ter dinheiro, era ter riqueza. Ele achou também que a sua felicidade poderia ser ele ser um grande construtor. Ele também achou que a sua felicidade poderia estar justamente em relacionamentos. Teve 1000 mulheres. Ele achou que a sua felicidade estava nos prazeres, na bebida, nos jogos. Ele achou que nessas coisas ele poderia ser feliz. Mas eu quero dizer para você que ele não foi. Que ele não foi realizado. É por isso que nós podemos ver a pobreza de um homem rico. Agora aqui para nós finalizarmos. Continua dizendo aqui no versículo 26. Porque é o homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontue e dê ao bom perante a sua face. É interessante uma coisa aqui, que ele na sua sabedoria, ele fala o seguinte, olha, o homem natural será impossível para ele experimentar essa verdadeira felicidade. O homem natural, o homem sem Cristo, ele não pode chegar a se sentir completo, porque simplesmente ele vai resumir a sua vida de uma forma onde ele, apesar de poder viver alguns anos a mais do que os animais irracionais, do que a flora, a fauna, a sua vida também não tem sentido algum. Porque será uma vida
aonde simplesmente nascerá, viverá, experimentará e no final morrerá, sem realmente ter sido feliz por completo. Agora, e lá no capítulo 12 de Eclesiastes, no finalzinho, versículo 13 e versículo 14, nós encontramos justamente a palavra final desse homem que experimentou tudo e chegou a uma conclusão que tudo era como vaidade. Vaidade significa fumaça, aonde nós não podemos segurar. Ele diz o seguinte: olha, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Este é o dever de todo homem. Interessante que a nossa irmã falou no início aqui a respeito de toda a palavra que é ensinada, sempre é direcionada para temermos a Deus. Então, finalizando aqui uma palavra muito simples: que o segredo da nossa felicidade, o segredo da nossa satisfação por completo está em temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é reverenciá-lo, é amá-lo acima de todas as coisas, é viver para Ele, é fazer dele a nossa razão de ser, de existir, o nosso levantar a cada manhã. Experimente isso, para você ver como o seu dia será diferente. Permita que o Espírito Santo te leve, te traga na lembrança o propósito pelo qual Ele te concede mais um dia de vida. Aonde você vai dizer: espera um pouquinho, é mais uma oportunidade para eu reconhecer que a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida. E eu quero glorificá-lo, eu quero adorá-lo. E toda dificuldade do seu trabalho não será um problema para você viver aquele dia bem. Essa é a verdade, porque a tua satisfação está justamente em obedecer e servir ao Senhor, aonde tudo aquilo que você faz é para a honra e glória do nome desse Deus poderoso. Aleluia! Ele chega a uma conclusão: olha, não foi mulheres, não foi bebidas, não foi prazeres, não foi construções, não foram nada dessas coisas que muitos pensam que é a solução, que é o que falta na vida deles para eles serem felizes. Não, mas ele chega a uma conclusão dizendo: olha, é temer ao Senhor, é servir ao Senhor de todo o coração, é buscar ao Senhor com toda a força da minha alma, do meu ser, para que nós não desfalecemos, mesmo envelhecendo o nosso corpo físico, nós tenhamos disposição, nós tenhamos desejo, nós tenhamos forças para continuarmos buscando ao Senhor e falando do seu grande amor para as pessoas que ainda não o conhecem. Essa é a verdade, esse é o propósito, é temer ao Senhor. E esse temor não é específico para alguém ou numa faixa etária de idade, não, mas é para desde o menorzinho até o mais experiente. É temer ao Senhor. Temer ao Senhor é priorizar o Senhor na nossa vida. Temer ao Senhor é colocá-lo como sendo a nossa fonte de conselho. Temer ao Senhor é procurar nos preparar, entregar o nosso melhor para Deus, não entregar qualquer coisa, não vir despreparado, não entregar coisas que venham a ser o nosso resto, mas é entregar o nosso melhor. O Senhor Ele nos deu o melhor dele e continua nos dando o que é de mais importante, o que existe em sendo o melhor. Temer ao Senhor é você dizer: Deus, eu estou disposto a abrir mão da minha própria felicidade terrena, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que eu seja alguém que faça diferença, Senhor, aonde tu me colocares, aonde tu me tem colocado. Capítulo 12 aqui, o primeiro versículo, ele chega dizendo o seguinte: olha, vamos entender que é o seguinte: quando Salomão escreveu Salmos e Provérbios, ele estava numa faixa de idade, numa fase jovem, mas aqui, quando
ele se torna esse pregador, o escritor de Eclesiastes. Ele já estava com uma idade mais madura. Ele chegou a uma conclusão. E no primeiro versículo do capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz o quê? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que neles você não terá prazer. Amanhã pode ser tarde demais para aquilo que você considera cedo demais hoje, para obedecer ao Senhor. Aquele que deixa hoje o que precisa ser feito hoje, deixando tudo para amanhã, chega amanhã, ele vai chegar a uma conclusão que ele não fez e amontoou um monte de ontens vazios na sua vida. Temer a Deus é viver o Senhor, é buscar o seu reino, a sua justiça, é colocá-lo em primeiro lugar. O Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Ele sabe realmente qual é a verdadeira intenção do meu, do teu e do nosso coração. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Diz o profeta Jeremias. Agora o sábio também diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é nele que você passa a temer ao Senhor. É ele que nós temos que entregar nas mãos do Senhor por completo. O centro das nossas emoções, o centro dos nossos planos, o centro, entregar tudo nas mãos do Senhor. Isto é temer ao Senhor. Amém? Vocês estão aí? Irmãos, nos voltemos para o Senhor. Vamos receber a palavra de Deus. Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece realmente tudo aquilo que nós precisamos. É nós que, sabendo de todas essas verdades, temos que correr para Ele. Temos que buscá-lo. Vamos olhar para a vida de Salomão aqui em específico. Vamos usar da sua experiência. Vamos ser sábios, evitando repetir os mesmos erros que ele cometeu. Vamos repetir os acertos. Vamos nos agarrar a essa misericórdia, a essa graça, e fazemos hoje o que nós precisamos fazer. O tempo de salvação, a Bíblia nos diz que é hoje, não amanhã. Estamos salvos? Aleluia. Mas existem muitas pessoas que estão sendo enganadas e iludidas, achando que só serão felizes quando eles tiverem essas coisas que Salomão experimentou e chegou a uma conclusão que nenhuma delas pode preencher o vazio da sua alma, do seu coração. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com o Senhor.